Shalom Brahá, continuação do comentário das Parashot Matot Nasei. Agora nós estamos na Parashá Matot, do ano 5782, a segunda parte. Agora lemos o capítulo 31 de Números. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, e depois será juntado ao teu povo. Falou Moisés ao povo, dizendo: armai-vos algum de vós para o exército, esses que saiam contra Midian, para fazer a vingança do Eterno contra Midian. 1000 homens por tribo, de cada uma das tribos de Israel, enviareis ao exército. E foram entregues dos milhares de Israel 1000 por tribo, 12.000 armados para o exército. Enviou-os Moisés para o exército, de cada tribo 1000. E estes a Pinhas, filho de Elazar, o sacerdote, com os objetos sagrados e as trombetas, para o toque retinino em seu poder. E lutaram contra Midian, como ordenou o Eterno a Moisés, e mataram todo o homem. E aos reis de Midian mataram entre os que foram mortos a Evi, a Requem, a Tsur, que é o pai da moça Cosbi, que foi morta por Pinhas, a Hur e a Reba. E os 5 reis de Midian, a Bilã, filho de Beor, mataram-no à espada. Bom, lembrando a paraxá passada de Pinhas ou Pinhas, você vê que Deus dá para ele uma aliança perpétua de sacerdócio a toda a sua descendência, depois que ele mostrou o zelo para santificar a Deus e santificar o povo de Israel. Ele fez expiação pelo povo de Israel, matando a Cosbi e ao descendente de Shimon. E depois o Senhor nos fala sobre as festas, né? Ou seja, passou a ter paz. Né? E o que foi que levou isso a acontecer? Lá na Paraxá de Balaque a gente vê Bilã tentando amaldiçoar Israel. E depois ensina a Balaque o que tinha que fazer: enviar as midianitas, né? Que lógico não podia ser as mulheres do seu povo, né? Embora foram delas também, né? E para poder seduzir os homens de Israel, e no culto a essa entidade chamada Peor, né, Hazashalom, eles se deitavam com elas como adoração àquele ídolo. Então veio uma praga e morreram 24.000 pessoas por causa dessa praga, que só cessou quando Pinhas fez. Então aqui Deus, depois que apazigua tudo, a coisa chega no local, dá uma tranquilidade, e o Senhor traz as festas como que tem que fazer, e agora confirma a questão de voto. É interessante que ele está falando de todas as festas, de todos as korbanot, ou seja, os sacrifícios. Né? Lembrando mais uma vez, korban, a palavra que é traduzida por sacrifício, não é sacrifício, é aproximação. Então, através de todas as aproximações, os votos que você faz, ou seja, então, se você prometeu, você cumpra. Tá? Que senão vai ter pecado em você, como diz Salomão, nós falamos na primeira parte. Então aqui o Senhor está falando para agora fazer a vingança contra aquilo que fez Israel pecar. Só que Midian é a nação de Zípora, mulher de Moisés. Então Moisés se abstém de ir, porque ele tinha um relacionamento com algumas pessoas daquele povo. Você vê que o sogro dele não está aqui nesse meio, embora fosse dos grandes, porque ele havia se apartado. Jetro, quando no começo nós temos aqui, quando Moisés sai, 40 anos atrás, Moisés sai do Egito, Jetro vem encontrar e traz seus filhos para ele. Ali Jetro se separou do seu povo e passou a ser uma tribo nômade, com o coração de Israel, mas manteve sua identidade. Nós vamos ver eles aparecerem em vários pontos da própria Bíblia, né? Dos escritos, não só na Torá, mas também nós vamos ver no livro de Juízes, né? Quando a mulher de Hefer mata a Sisra, ou Cícera, né? Ela é casada com um descendente de Jetro, chefe, né? E depois nós temos em Jeremias, quando o Eterno fala para Jeremias testar os descendentes de Jetro, né? Porque ele já havia feito um voto de abstinência, né? Eu acho que é muito engraçado, às vezes
essa questão do vinho é uma controvérsia muito grande entre cristãos e judeus. Né? O cristão prega que você não deve beber de jeito nenhum, e o judeu fala que você tem que beber, porque senão você desagrada a Deus, no caso do vinho. Né? E muitas críticas dos judeus falam que é um absurdo ser abstêmico. Mas no caso, os descendentes de Jetro fizeram esse compromisso. No caso, ele é chamado de Recab, que é um dos nomes deles, né? Os recabitas. Né? E o Senhor, naquela confusão toda que está destruindo o muro, caiu-se o muro, a Babilônia está para poder invadir Jerusalém, o Senhor renova a aliança deles com os recabitas por causa de terem sido se feitos abstêmicos. Então a realidade é de acordo com cada um. Né? Nós nunca podemos colocar a nossa verdade sobre a verdade do outro. Né? Entendermos que para cada um de nós Deus deu um caminho, e esse caminho tem que ser respeitado e ser honrado. Então, nesse caso aqui, né, desculpa sair um pouco fora do tema, mas Pinhas que é levado para levar a arca, levar as trombetas, no caso que ainda não se usava chofar, né, eram as trombetas de prata para tocar retinino, né, para chamar Deus para a peleja e ali fazer a vingança. Né, a Pinhas foi dada essa honra e essa obrigação. Então vamos continuar. Versículo 9. E os filhos de Israel levaram cativas as mulheres de Mídian e as suas crianças, e a todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus haveres tomaram. E todas as suas cidades, com suas moradas, todos os seus palácios, queimaram a fogo. Tomaram todo o despojo, toda a presa, tanto de homens quanto de animais. E trouxeram a Moshe, a Elazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, a presa e o despojo para o acampamento nas planícies de Moab, que está junto ao Jordão, na altura de Jericó. E saíram Moisés, Elazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação ao seu encontro fora do acampamento. Indignou-se Moshe contra os chefes do exército, os capitães dos milhares, os capitães de centenas, que vinham do serviço da guerra. E disse-lhes Moisés: deixaste de viver todas as mulheres? Eis que por causa delas os filhos de Israel, por conselho de Bilã, prevaricaram contra o Eterno no caso de Peor, e houve mortandade na congregação do Eterno. Agora matai a todo varão entre as crianças, e a toda mulher que conheceu o homem matai. E todas as meninas entre as mulheres que não conheceram o homem, deixai com vida para vós. E vós acampai fora do acampamento por 7 dias. Todo aquele que matou uma pessoa e todo aquele que tocou um morto se purificará no 3º dia e no 7º dia, vós e vossos cativos. E toda roupa e todo objeto de couro e toda obra de pelo de cabra e todo objeto de madeira purificareis. Disse Elazar, o sacerdote, os homens do exército que vinham da guerra: este é o estatuto da lei que ordenou o Eterno a Moshe. Por certo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo, e toda coisa que suporta fogo fareis passar pelo fogo será purificada. Todavia, em águas de purificação se limpará. Toda coisa cujo uso não seja por meio do fogo, passareis pelas águas. Lavareis vossas roupas no 7º dia e vos purificareis, e depois vireis ao acampamento. Nós temos uma coisa interessante, né? Nessa primeira parte, você vê que Bilã também mataram. O mau caratismo, ou seja, o valor torcido, ele corrompe a sua alma a ponto de tornar a pessoa leviana, de tornar a pessoa imbecilizada. Bilã, ele tenta, né, na Parashá de Balaque, ele tenta amaldiçoar Israel de tudo quanto é jeito. Quando viu que não, aí ele abençoa. Não porque ele quer abençoar, porque ele viu que Deus quer que Israel seja abençoado. Então, uma coisa que a gente tem que entender quando a gente vê esses profetas, essas pessoas que falam demais que Deus falou, nós temos que ter muito cuidado e analisar a vida dessa pessoa. Porque se a vida dessa pessoa é torta, foge dela. Por mais que ela possa falar que apesar do seu caráter, ela tem um relacionamento com Deus, não. Ela tem um relacionamento com o mundo espiritual que vem muito engano sobre ela. Bilã é o exemplo disso.
Diz o Talmud que ele tinha o mesmo grau de elevação espiritual que Moisés, que ele seria o profeta para as nações, para os gentios, e Moisés para Israel. Mas a corrupção do coração dele o levou a fazer o que ele fez e morrer como ele morreu. A ponto, depois que ele aconselhou a Balac como ele deveria levar as mulheres e fazer o povo cair, ele falou: eu vou me juntar ao meu povo. Desculpa a expressão, mas ele é um tremendo um cara de pau que faz tudo aquilo e fala: não, o meu povo é o povo de Israel. E como nós temos gente assim hoje, infelizmente. Né? E aqui o Moisés mostra também o mesmo erro de caráter dos chefes do exército. Mataram os homens todos, mas trazem todas as mulheres, através das quais Israel perdeu 24 mil vidas. Então essas mulheres não poderiam ficar vivas, porque elas juntaram-se com esses homens e fizeram uma adoração maligna. Então elas estavam contaminadas, aqui no caso do texto, definitivamente. Então elas não poderiam permanecer. No caso da estrutura de guerra, sempre assim, é uma coisa ruim, mas é guerra. Nós temos que entender que nós estamos num período em que a guerra era uma realidade. Não digo que seja necessária, é uma realidade. Quem somos nós para julgar isso? Mas todo menino tinha que ser morto também, porque poderia ser uma força contrária àquela nação que venceu dentro de si mesmo. Né? Isso é uma coisa que todas as nações faziam. E como as moças, as meninas virgens, não se deitaram, ou seja, não foram contaminadas por um culto sexual pagão, um culto sexual religioso, elas se mantinham puras. Então a alma delas não estava contaminada. Então elas poderiam permanecer. É difícil a gente falar isso nos dias de hoje, mas é uma realidade. Né? A gente não pode fechar nossos olhos para isso. Por isso eu falei muito a questão da família. Qualquer movimento de liberação sexual que haja, que destrua a família, esse movimento vai tentar destruir a sociedade. Isso a gente tem que ter muita consciência disso e preservar nossos lares, né? nossos cônjuges e nossos filhos e filhas. Bom, versículo 25. Bom, nós vamos continuar ele na terceira parte.